paz de Jesus, salve Maria, tudo bem? Esse vídeo ele tem por finalidade tratar se o católico pode ser um espírita ou não. Mas é claro que o que eu falar aqui serve para qualquer cristão em qualquer denominação. Se ele pode ser um espírita ou não pode ser um espírita. Vou tratar especificamente do tema entre os católicos, porque não são poucos os que frequentam a igreja e mesmo assim ainda vão em centros espíritas ou procuram alternativas espíritas para trazer solução para a sua vida. Para que você não fique perdido, vou dar uma introdução desse vídeo. Vamos iniciar primeiro falando muito sobre a Bíblia, falaremos bastante sobre a Bíblia, passaremos depois para o Allan Kardec e para o Espiritismo que ele ensinou e por fim eu finalizo com o Catecismo e algumas citações da própria Bíblia também, ok? O Espiritismo é cristão? O termo cristão pode ser utilizado para designar a religião espírita? A pessoa pode dizer que ela é um católico espírita ou é um cristão espírita? Vamos ver onde nasceu a palavra cristão. Pega sua Bíblia no Atos dos Apóstolos 11, versículo 26. Se de repente eu citar alguma coisa para você e não te der a referência bíblica, você pode deixar um comentário pedindo, caso você ache necessidade. Onde nasceu a palavra cristão? Porque o Espiritismo ele também fala, certamente, de um Jesus, supostamente de um Jesus. Por isso ele às vezes quer se designar cristão. Mas como que nasceu essa palavra? Qual que é a origem da palavra cristão? Para eu entender se eu posso utilizar ela dentro do contexto espírita. Atos dos Apóstolos 11, 26. Em Antioquia é que os discípulos pela primeira vez foram chamados pelo nome de cristãos. Esse pedaço que eu li para você, ele está dentro de um subtítulo chamado Fundação da Igreja de Antioquia. Veja que quando os apóstolos eles iam para a cidade, pregavam a palavra de Deus, tinha um certo número de adeptos que aceitavam o batismo. Aqueles que aceitavam o batismo eram os que acreditavam e confiavam na doutrina dos apóstolos. Eles aderiam à doutrina dos apóstolos. A partir daí, eles eram chamados cristãos. A palavra cristão nasce num contexto onde ser cristão é você aceitar Jesus Cristo, claro, é você falar de Cristo, é você querer seguir Cristo, sim, mas que Cristo é esse? É o Cristo pregado pelos apóstolos, aqueles que andavam com os apóstolos, que frequentavam as reuniões dos apóstolos, estes eram chamados de cristãos. Houve grupos que saíram do meio dos apóstolos e começaram a pregar doutrinas diferentes sobre Deus, mas estes não foram chamados de cristãos. Eles eram, por exemplo, dentro da história da igreja, houve heresias, tais como os cátaros, os albigenses, e veja, eles são chamados pelo nome de albigense, de cátaros, de maniqueísmo, menos de cristãos. Para você ver que o termo cristão é quem segue os apóstolos. E quem se desviou dos apóstolos, falando de um outro Cristo, um Jesus que não correspondia ao da revelação bíblica, ao da revelação da igreja, ele não era designado por cristão. É aí que nasceu essa palavra. Cristão aqui para nós, nesse vídeo, bem como o nascimento dessa palavra, ele vai designar aqueles que seguem a doutrina apostólica. Os que seguem a doutrina apostólica, porque o Cristo ele veio, ele confiou a sua doutrina a 12 apóstolos, porque ele ia morrer. E ao morrer, esses apóstolos continuaram propagando a doutrina cristã, que veio do Cristo. Cristo morre, ressuscita e deixa a continuação disso, porque ele não ia ficar eternamente aqui na terra. E para quem que ele confia essa revelação para que continue propagando? Aos apóstolos. Os apóstolos, desde então, eles vão disseminando, divulgando e espalhando pelo mundo inteiro a doutrina de Jesus, tal como fora confiada a eles.
Cristão, portanto, ele é um adepto do cristianismo, ele é o que segue a religião do cristianismo. E o que é essa religião do cristianismo? Ela é uma religião abraâmica, centrada na vida e nos ensinamentos de Jesus de Nazaré, tais como são apresentados no Novo Testamento. A fé cristã acredita em Jesus como Cristo, o Filho de Deus, Salvador e Senhor. Ela veio de Abraão. Abraão é o primeiro patriarca. Nós vamos examinar ponto por ponto. Abraão é o primeiro patriarca lá atrás. Abraão recebe uma promessa que dele virá o Messias. De Abraão veio Isaac, de Isaac Jacó, de Jacó 12 filhos, tem o José. E assim sucessivamente, até chegar em Davi. De Davi recebe a promessa messiânica, de Davi o Messias Cristo. Cristo é uma palavra que significa Messias. Messias. Ele é o esperado do Pai. Por isso, o cristianismo, ele comporta uma revelação do Antigo Testamento e do Novo. E aí ele fecha. A Igreja Católica, ela ensina que a revelação, ela se encerrou com os apóstolos. Terminou os apóstolos, terminou a revelação e ela foi compilada na Bíblia. Ela está completa, perfeitamente completa e acabada. A partir daí, aqueles que têm revelações, como os santos da igreja, têm visões, têm algumas revelações infusas, ou até mesmo aparições de Nossa Senhora, de Jesus Cristo, essas revelações que vêm por intermédio de que não estão registradas na Bíblia, mas que acontecem, são inspiração divina, elas não serão jamais, em hipótese nenhuma, uma revelação diferente daquela já recebida. Uma revelação, uma doutrina diferente daquela que a igreja prega, daquela que a igreja é guardiã, que a igreja, é dito na palavra, é coluna e sustentáculo da verdade. Por isso essas revelações, elas vão me ajudar a compreender a única revelação que é Cristo, na Bíblia também, na igreja. Elas me ajudam a ter um entendimento. Quando você ouve uma pregação, quando você ouve uma palestra, quando você ouve um ensinamento sobre as coisas de Jesus, sobre as coisas católicas, você está na realidade, essa pessoa que está te ensinando, pregando, ela está passando para você uma inspiração pessoal dela que vai te ajudar a compreender a única revelação. Ela não está te dando um alimento diferente. Se ela estiver unida, não é? Ao corpo igreja, a cabeça que é Cristo, a cabeça dessa igreja. Próximo ponto é que o cristianismo se baseia num Cristo tal como ele é apresentado no Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito pelos apóstolos. Tanto os apóstolos que testemunharam Jesus, que conviveram com Jesus, tiveram a sua convivência, como os que apenas aprenderam desses que conviveram com Cristo. Portanto, aqueles que aceitam, que acreditam e que aderem a estes ensinamentos, eles são cristãos. E que ensinamentos são esses que você tem que aderir para você ser um cristão? É Jesus como Filho de Deus. Acontece que todas as religiões agora admitem Jesus como Filho de Deus. Quase todas elas dizem que Jesus é o Filho de Deus, sem entender o que implica dizer que Jesus é o Filho de Deus. Implica dizer que Jesus é divino, que Jesus tem qualidade divina. Ele é divindade com o Pai. Por quê? Porque nós vamos entrar agora no contexto bíblico, para eu te mostrar o que significa ser filho de Deus dentro do ensinamento bíblico dos apóstolos. Mas, antes de ler a Bíblia, é preciso sabermos como que a gente pode ler a Bíblia e não cair em contradição. Um ateu, ele fala que a Bíblia tem mais de 200 contradições, 300 contradições, e isso não corresponde à verdade. Porque é ele que está lendo de forma errada. Quando você entra na Igreja Católica, no magistério católico, que foi aquele que compilou, que reuniu os livros da Bíblia, foi o responsável por dizer, esse livro é Bíblia, esse não é. Este é Bíblia, este não é. Quando você adentra
e recebe a instrução, a interpretação desse autor da Bíblia, que foi a própria igreja, você não cai em nenhum ponto em contradição. Jamais, você não cai. Não existe contradição. Por quê? Qual é a fórmula que o magistério usa para que não entre em contradição nenhum ponto da Bíblia? Simples. Se eu li uma afirmação aqui, ela afirmou algo, continuo lendo, eu chego num ponto que aquela primeira afirmação está sendo contradizida pelo que eu estou lendo agora. Como é que faz? Significa que o sentido original não é aquele. Vamos ver na prática para você entender melhor. Pega aí em Mateus capítulo 10, a partir do versículo 34. Não julgueis que vim trazer a paz à terra. Vim trazer não a paz, mas a espada. Eu vim trazer a divisão entre o filho e o pai, entre a filha e a mãe, entre a nora e a sogra, e os inimigos do homem serão as pessoas de sua própria casa, diz Jesus. Jesus está dizendo que trouxe espada. A espada ela é um objeto para guerra, de violência. Quem lê isso daqui vai pensar, olha, mas Cristo agora, ele está trazendo guerra, violência, ele falou que não veio por paz e que quando não temos paz, temos o conflito, temos a discórdia, temos a ignorância, temos as discussões. Ai, esse Cristo, que Deus é esse? Mas espere, existe outra afirmação bíblica que me comprove que a interpretação correta é essa do meu julgamento pessoal e humano? Vamos olhar mais para frente. Você pega no mesmo evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 48, que aqui é o momento em que Judas entrega Jesus. O traidor combinara com eles este sinal: aquele que eu beijar a ele, prendei-o. Aproximou-se imediatamente de Jesus e disse: Salve, mestre! E beijou. Disse-lhe Jesus: É então para isto que vens aqui? Em seguida adiantaram-se eles e lançaram mão em Jesus para prendê-lo. Mas um dos companheiros de Jesus desembaiou a espada e feriu um servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Jesus, no entanto, lhe disse: Embainha tua espada, porque todos aqueles que usarem a espada, pela espada morrerão. Se a espada que Jesus veio trazer material, chega nesse ponto, está errado. Não é material. Jesus está falando de outra espada. Porque nesse episódio que eu acabei de ler, quando se lançam em Jesus para prendê-lo, para levá-lo encarcerado, Pedro, que é esse apóstolo, em outro momento vai dizer isso, pega a espada, desembainha a espada e pá, na orelha do chefe. E Jesus repreende ele. Mas o que estás fazendo tu? Guarda isso. Quem vive pela espada, pela violência, pela guerra, vai morrer pela violência e pela guerra. Guarda isso. O que estás fazendo? És louco. Não faça isso. Não faça. Jesus repreende o uso dessa espada. Portanto, eu começo a entender que essa primeira espada que Jesus veio trazer, ela não é a material física que você segura, carrega numa armadura. Ela é outra. Existem outras passagens que me confirmem esse pensamento? Sim. Vai para o livro do Apocalipse. Vamos lá no Apocalipse, capítulo 2, versículo 16. Arrepende-te, pois, senão virei em breve a ti e combaterei contra eles com a espada da minha boca. Jesus está dizendo que a espada, outra vez aparece o nome espada, que essa espada não é algo visível, mas é algo que sai da sua boca. Jesus fala, a espada sai. Nós começamos a entender que sentido ele veio trazer a espada. Na carta aos Efésios, capítulo 6, 17, veja o que está escrito sobre a espada.
Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Essa espada, agora sim, nós encontramos uma interpretação que não entra em contradição em nenhum ponto. Essa espada que Jesus veio trazer é a palavra. Quando essa palavra é anunciada, é proclamada e seguida, uns se posicionam a favor, outros contra. E aí não é que ele quer que seja assim, mas é que dá briga, dá guerra. As pessoas começam a brigar por causa de religião. Não que ele queira, mas muitos se põem contra os cristãos. Se põe contra, sendo que essa espada, Jesus traz a espada que divide, ó. Uma espada, o que ela faz? Corta, divide no meio. Os que são a favor, os que são contra. Significa que essa espada, ela só pode ser, dentro do contexto bíblico, a espada da palavra, a palavra de Deus. Porque até mesmo a carta aos Hebreus vai dizer que a espada de Deus que a palavra de Deus ela é uma espada de 2 gumes, afiada, penetrante, cortante. O termo palavra de Deus está sendo ilustrado figurativamente nessa metáfora como a espada. Jesus então não veio trazer uma espada, não vai você agora pegar uma espada, ai pai, mãe, eu vou ficar contra você, pá, pá. Não faça isso. É a espada da palavra. Jesus fala da palavra. E quando você aceita essa interpretação, a Bíblia começa a fazer sentido. E você, através de outros livros, porque a Bíblia é um conjunto de livros, tem o discernimento correto. Não tem contradição, não tem erro. É o acerto. Agora tudo encaixou, o quebra-cabeça encaixou. Compreenderam como se lê a palavra de Deus? Se você lê uma palavra e você vai ter um julgamento a respeito daquela palavra. Ah, eu acho que ele está dizendo X, mas eu preciso encontrar outras afirmações dentro desse grande livro que é a Bíblia que confirmem esse X que eu tomei para mim como verdadeiro, para que eu não entre em erro, para que eu não caia na contradição. Visto isso, vamos prosseguir. Voltando para Jesus, Filho de Deus. Dentro da palavra, o que é que quer dizer filho? Deixa eu localizar para vocês, nós vamos agora para o Evangelho de João, no capítulo 8, a partir do versículo 37. É uma discussão dos judeus com Jesus. Bem sei que sois raça de Abraão, diz Jesus, mas quereis matar-me, porque a minha palavra não penetra em vós. Eu falo o que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que aprendestes de vosso pai. Nosso pai, replicaram eles, é Abraão. Disse-lhes Jesus, se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais tirar minha vida, a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isso Abraão não fez. Vós fazeis as obras de vosso pai. Retrucaram-lhe eles, nós não somos filhos da fornicação, temos um só pai, Deus. Jesus replicou, se Deus fosse vosso pai, vós me amaríeis, porque eu saí de Deus. É dele que eu provenho, porque não vim de mim mesmo, mas foi ele que me enviou. Por que não compreendeis a minha linguagem? É porque não podeis ouvir a minha palavra. Vós tendes como pai o demônio, e quereis fazer os desejos de vosso pai. Ele era homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele. Quando diz a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas eu, porque vos digo a verdade, não me credes. Quem de vós me acusará de pecado? Se vos falo a verdade, por que não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. E se vós não as ouvis, é porque não sois de Deus. A questão da filiação na Bíblia.
Jesus fala: eu sou filho de Deus, mas vós, apesar de serem raça de Abraão, terem sangue de Abraão, serem descendência de Abraão, serem realmente os descendentes de Abraão, segundo a carne, segundo o sangue, segundo o humano, apesar disso, vocês não têm como pai Abraão. Sabe por quê? Porque vocês não têm a natureza de Abraão. Vocês têm por pai o demônio. Quando Jesus fala, vocês têm por pai o demônio, ele não está dizendo que tinha um demônio macho, um demônio fêmea, eles acasalaram e nasceu judeus. Não é isso. Ele está falando novamente figurado. Ele está dizendo, a natureza do demônio é a mentira e o homicídio, o assassinato. E vocês querem me matar e vocês mentem. Vocês têm em vocês a natureza dele. Portanto, já que vocês têm a natureza do demônio e não de Abraão, vocês na realidade são filhos dele, não de Abraão. Enquanto eu tenho a natureza do Pai. Qual que é a natureza do Pai? A divindade. Se Jesus tem a natureza da sua mãe, Maria, é a humanidade, ele é humano. E se ele tem a natureza do Pai, ele é divino. Por isso ele está dizendo, ser filho na Bíblia significa ter a natureza do seu pai e da sua mãe. Compreendeste? Portanto, quando alguém diz que Jesus é filho de Deus, ele na realidade está dizendo que Jesus é divino, que Jesus tem a divindade em si. Os cristãos entendiam dessa forma, os judeus entendiam dessa forma, tanto que eles ficavam escandalizados quando Jesus se proclamava filho de Deus, Deus como Pai. Eles ficavam tão escandalizados